sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E dando continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlos Bacelli, nós hoje vamos para a lição 37, Tu Porém, e é de uma carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí, nós aproveitamos para agradecer muito aos amados ouvintes da Rádio de Janeiro, que são os... pelo incentivo que deram, né, ao nosso encontro lá no Livro dos Espíritos. Pessoalmente, vou falar do Leon Denis, mas nos núcleos que nós visitamos, encontramos pessoas, através do YouTube. Gente, muito obrigada, sabe? Porque o objetivo é divulgar a doutrina. E nessa divulgação, todos nós saímos ganhando, né? Todos nós mesmo. Eu agradeço muito, os amigos viram que nós não mentimos, né? A gente está fazendo o trabalho com muito carinho, com muito zelo, né? Com muito capricho. Então a gente procura oferecer o melhor. E aí as coisas, com certeza, vão acontecendo, né? Vão acontecendo e a gente vai ficando muito feliz. Muito obrigada a todos, tá, meu amigo? Muito obrigada mesmo. E aí, nós estamos aqui nesse trabalho, né? Mandando para todos os irmãos o sentimento, o pensamento desse espírito chamado Odilon Fernandes, que é um grande trabalhador da mediunidade e um trabalhador mais ou menos contemporâneo, década de 60. Então ele vem falando para a gente as questões atuais, né? E situações que na obra de Kardec ou existiam e ele não tinha, né? A codificação não podia trazer. E situações assim, de relacionamento nosso, como falamos sempre, com o nosso fazer mediúnico, né? Com a nossa vivência mediúnica. E hoje estamos na lição 37, né? Muito linda. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele começa dizendo assim para nós. Paulo recomendou a Tito, jovem companheiro de apostolado cristão, que mesmo estando sozinho, ele permanecesse fiel à sã doutrina, mesmo quando visse outros enveredando por caminhos que os distanciassem da verdade. Então aqui é algo bem interessante, né, gente? Mesmo que a gente veja as pessoas se distanciando da verdade, né? Muitas vezes se desestimulando, a gente às vezes vê com tristeza alguns companheiros nossos, sabe? É muito estranho, sabe? A gente colocando... vendo a dificuldade do outro, né? A deserção do outro, isso às vezes dá uma dor no coração. Mas ele fala, né? A permanência da fidelidade à doutrina. Por mais que amemos os companheiros, mas nós estamos seguindo a doutrina de Jesus. A doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Então, para nós, há um compromisso de fidelidade. Fidelidade, né? E aí a gente pensa nessa questão do que foi falado na sessão da última terça-feira da semana passada, do Teresa d'Ávila, em que a nossa querida Rita Martins, a Rita de Cássia, ela falou, só há fidelidade quando há relacionamento. Se a gente não se relaciona, não há. E qual a grande chance de nós médiuns na casa espírita? A gente se relaciona com espíritos encarnados e desencarnados. É um relacionamento bem íntimo com a doutrina espírita. Então isso, gente, é o nosso grande ganho, né? Esse é o nosso grande ponto de equilíbrio, né? De respeito, né? E aí ele vem dizendo pra gente assim:
O tu, porém, assim, o, abre aspas, tu, porém, fecha aspas, soa como uma advertência a quem se houvera feito credor da confiança e das expectativas do alto, porquanto, sem dúvida, Tito era uma das mais lídimas esperanças do evangelho nascente. Em outras palavras, Paulo recordava ao amigo a necessidade de justificar as bênçãos com as quais havia sido aquinhoado nos dons que lhe foram concedidos. Ele era possuidor de excelentes faculdades medianímicas, entre as quais a de eloquência na palavra e a da cura pela imposição das mãos. Então a gente está vendo aqui Tito, né? E por uma revelação trazida por Dr. Odilon, a mediunidade, através da eloquência da palavra, através das mãos, que é a mediunidade que muitos de nós nos dedicamos. Seja na divulgação doutrinária, nos cursos, né? Nas palestras, seja através do abençoado momento do passe. Então estamos na divulgação, estamos no trabalho, né? E aí, era esse o trabalho de Tito. E esse é o trabalho de muitos de nós. Então, ele vai colocando assim, para a gente olhar as possibilidades que nos são emprestadas. E é emprestado mesmo, né? Eu creio que na maioria de nós ainda é empréstimo, não é conquista. Vamos olhar com atenção? Vamos olhar com atenção? E ele continua nos falando. E ele continua falando. Os que se afastavam do caminho, perdendo-se no labirinto de tantos atalhos, não haviam recebido tanto quanto eles. E, no mínimo, participava da convivência com os que privaram diretamente com o Senhor. Então é isso, gente. A gente fica assim, né? Se afastaram do caminho, mas não haviam recebido tanto quanto ele. Então vamos pensar, meus queridos, e eu até me emociono, o quanto que a gente recebeu. No dia, né, há mais ou menos um mês, a gente teve no Teresa d'Ávila a bênção de receber, gente, a comunicação do nosso filho com direito ao abraço e o efeito físico. No momento que abraçamos, veio o cheiro do perfume caiaque, que é o perfume que Gustavo usava. Percebemos, gente? E aí eu falo assim, isso é porque a gente é melhor que alguém, a gente tem alguma, vamos dizer assim, algum privilégio? Não. Isso é uma bênção que nos é dada. E no medida que a bênção nos é dada, a gente tem o direito de retribuir em trabalho, em amizade, em bondade, em esperança. É dever moral. E ele continua falando assim, ó. Fala o que convém, abre aspas, né? Abre aspas. Fala o que convém, fecha aspas. Quer dizer, não faltar ao testemunho, não transigir com a verdade, não nos submeter a negociatas, não promover ajeitamento de opiniões, não deixar de ser transparente em suas atitudes, falando com os lábios e muito mais com a vida. Para mim, um dos pontos básicos desta lição é esse, gente. Olha só. Fala o que convém. Paulo falou para Tito. E aí, Odilon Fernandes fala. Quer dizer, não faltar ao testemunho. Não transigir com a verdade. Não se submeter a negociatas. Não promover ajeitamento de opiniões. Não deixar de ser transparente em suas atitudes, falando com os lábios e muito mais com a vida. Gente, é uma orientação boa e são situações que a gente às vezes acha assim, eu não faço isso. Mas quem não é levado muitas vezes a dar uma opinião, a entrar num partidarismo, num comentário, não é? A entrar numa... Porque a casa, muitas vezes, né, ela vai crescendo, e mesmo não crescendo, mas a casa, ela tem as questões materiais para serem tratadas. A gente não trata só das questões espirituais, embora seja o foco. E dentro desse trato das questões materiais, tem muita complicação.
tem muita negociata, né? Tem muito interesse, tem aquele que chega. Eu sempre falo que eu analiso muito os queridos amigos que falam, né? A vida da pessoa injeta dinheiro, mas injeta também certos caprichos, certas opiniões. Nem sempre aquele que chega com uma aparente boa intenção, ele é espírita mesmo. Percebemos? Então é muita coisa para ser ajeitada, né? E aí a pessoa vai ajeitando, não posso falar isso, porque aí eu vou perder a colaboração tal, eu vou perder a amizade tal, e aí a gente vai deixando de ser transparente nas nossas atitudes. E na verdade, gente, os outros percebem sem saber como, tá? Eles percebem o que a gente faz. Os encarnados e os desencarnados. E aí a gente, ao invés de ser aquele que está divulgando com eloquência, aquele que está sendo o intermédio da cura, a gente está semeando a desconfiança e a gente está semeando a doença mental, né? A doença da insegurança. E não é para isso que a gente foi chamado. E aí ele coloca, de novo, né? Abre aspas, falo o que convém. Paulo, fecha aspas, Paulo não autoriza a Tito a agredir verbalmente ou transformar a palavra em motivo de cisânia, o que de forma inequívoca fugiria aos propósitos da, abre aspas, sã doutrina, fecha aspas. Então não quer dizer, gente, falar o que convém, vamos viver agredindo os outros, vendo que o outro é errado, criticando o próximo, porque também isso não é atitude cristã. Atitude cristã. A sã doutrina é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que eu quero que faça para mim mesmo. Essa doutrina é a doutrina sadia. Então a nossa proposta é essa, né? É aproveitar esse movimento sadio da doutrina. E aí ele coloca, falar, abre aspas, o que convém à sã doutrina, fecha aspas, é manter-se fiel às origens, falando não o que incomoda as pessoas, mas sim o que as livra do comodismo. Não é ser contrário ao progresso do pensamento humano e o gradativo conhecimento da luz, conforme somos acusados por alguns de conservadorismo. Então, olha só, gente. Então, a gente manter-se fiel, né, às origens, isso é interessante. Não é falar o que incomoda, mas o que livra do comodismo, porque comodismo é mal. Acomodação é doença. O nosso próprio corpo, ele traz uma estrutura que ela foi feita para quê? Para se movimentar. O nosso próprio corpo. Então, ficar acomodado é adoecer. E muitas vezes a gente oferece situações de acomodação. Ah, não precisa fazer não. Vou tirar o trabalho de fulano. Não precisa fazer esse trabalho não. Você pode fazer outras tarefas, não precisa se incomodar com isso. É acomodação. Jesus me falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Os amigos não falam que o médium, sem o trabalho no bem, ele não tem retaguarda? Porque ele é médium, gente. Ah, mas a mediunidade é um trabalho do bem, tudo bem. Mas necessita de mais alguns aportes, né? E são esses aportes que são aquelas tarefinhas que se faz, né? A visita ao doente, o auxílio à evangelização, o auxílio na sopa, a visita à periferia, manter a higiene da casa espírita. Tudo isso, gente, é trabalho, tudo isso é suporte. Então, você não abrir essa porta acalentar, né, o comodismo do outro. Agora, não é em função disso, ele está falando aqui, ser fiel às origens, né? Qual é a nossa origem? Kardec. É Jesus e Kardec, a gente trabalha nisso. Aí você, fulano é muito conservador, ele não traz nenhuma novidade. Mas aí eu sempre lembro de Chico, Francisco Xavier, quando chegava alguém e perguntava, Chico, qual é a novidade? Ele falava assim, a grande novidade é o Evangelho do Senhor Jesus. E é novidade mesmo, meus amigos. Que dificuldade a gente tem de seguir os passos de Jesus? Quanta dificuldade! Quanta dificuldade a gente tem de perdoar?
De se alguém pedir a túnica, dá também a capa. Agora mesmo a gente está numa questão aí séria, né? De um inquilino do imóvel que era da minha tia, da tia que desencarnou, e agora a gente está... somos herdeiros, né? E a pessoa não pagou o condomínio, imagina, né? Aí vem aquelas contas, aquela situação toda. Aí, meu Deus do céu, e agora? É isso, né? Mas Jesus não falou isso? A gente tem o direito de ficar com raiva do outro. A gente não tem esse direito. E graças a Deus, a gente já está aprendendo a não ter. Mas é por causa de quê? É por causa da origem da doutrina que é o Evangelho de Jesus, gente. Não é porque a gente é bom, não. Porque se não fosse o Evangelho, a gente estaria esbravejando, perseguindo, falando mal do outro, fazendo uma série de situações que não levam a nada, não ajudam nem ao outro e não ajudam a nós mesmos. É isso, a gente vai aprendendo a trabalhar com essas questões, né? A resolver as situações que chegam. E aí ele coloca de novo, nessa lição, falar o que convém. Em que ele diz, né, lição 37, do livro No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlos Bacelli, intitulada Tu, Porém, e ele analisa o capítulo 2, no primeiro versículo da carta a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí continua Odilon Fernandes. Falar o que convém é falar o que seja útil, produtivo, conveniente. Não é prevalecer-se de uma fraqueza ríspida e nem ser omisso a pretexto de tolerância. Olha só. Olha que coisa séria, gente. Falar o que seja útil, produtivo, conveniente. Não é se prevalecer de forma nenhuma de uma franqueza ríspida e nem ser omisso a pretexto de tolerância. E aí é uma coisa difícil, né? A gente às vezes é franco, eu sou assim mesmo, né? E outras vezes é uma tolerância que na verdade é omissão, que leva o outro ao comodismo, né? Que leva o outro a não pensar, a não estudar, a não se disciplinar, a não caminhar bem. E ele continua. O apóstolo da gentilidade chama a Tito à responsabilidade, dizendo que ele não tinha o direito de assistir aos demais, porquanto não haviam sido tocados espiritualmente quanto o jovem companheiro o fora. E aí a gente fica olhando, né? Muitas vezes alguns comportamentos, e a gente vai assim, meu Deus, mas que coisa! Mas o outro não tem a experiência espiritual que nós temos. Lembra do Evangelho como fala, né? Sobre o criminoso, né? O outro não conhece Jesus como a gente conhece. Então, se o outro não conhece Jesus como a gente conhece, ele não tem obrigação de dar a resposta que a gente já pode dar. Percebemos? Percebemos a delicadeza da questão? E aí a gente fala assim, mas aí eu estou pressionado. Não, gente. Dar a melhor resposta é luz no nosso caminho. Dar a melhor resposta não é privilégio, não, mas é oportunidade bendita. Porque a melhor resposta vai trazer a felicidade íntima, a paz de consciência, a certeza do dever cumprido. Vai estimular em nós o crescimento das amizades espirituais. A melhor resposta vai trazer simpatias espirituais que irão nos garantir nos momentos de dificuldade. Então ele continua. O apóstolo da gentilidade chama a Tito a essa responsabilidade, né? Ele não tinha o direito que assistir aos demais, de viver de qualquer maneira, de fazer de qualquer forma. Por quê, né? Ele recebeu muito. E aí, continua Odilon Fernandes. Os médiuns que detêm parcela de certeza no que tange às dúvidas que atormentam o homem com relação à imortalidade estão enquadrados no tu, porém. É isso, né? Eu ainda há pouco falei.
do que eu recebi do meu filho. E não é só meu filho, né? Ao longo do tempo, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, desde a juventude espírita, gente, eu tenho contato, né, com essa espiritualidade, eu vi curas, né? Eu vi trabalhos, eu vi muita coisa. Então eu não tenho o direito de ser infiel a essa memória espiritual, a essa bênção que Jesus me deu de partilhar dessas questões. O encontro do Livro dos Espíritos, a vibração, né, no momento de prece, o último momento do grupo junto, foi uma mensagem do Dona Ivone do Amaral Pereira de estímulo. Gente, é muita coisa. Então, como é que eu posso preferir o carnaval a estar no trabalho lá? Ou o carnaval, ou a viagem, ou o descanso? Quem não tem essa experiência tem todo o direito. Mas nós que temos essa experiência iluminada, é diferente. É bem diferente, né? A gente já tem outros padrões, outras opções para caminharmos melhor. E aí ele coloca, embora, né, não parte de simples mortais, desculpe, vou colocar, os médicos que detêm parcela de certeza no que tange às dúvidas que atormentam o homem com relação à imortalidade, estão enquadrados no tu, porém. Embora não parte de simples mortais, na vestimenta física, não lhes será dado viver como vive o homem comum, sem compromisso com a realidade da vida espiritual. É isso, gente. Abre aspas. Tu, porém, fecha aspas, médium, procura viver de acordo com os ditames da consciência. Hora alguma, olvidando teu vínculo com a doutrina. Hora alguma, esquecendo teu vínculo com a doutrina. Eis o que, para os medianeiros, ressalta as palavras do apóstolo transpostas para a atualidade. Abre aspas. Tu, porém, fecha aspas, fazes jus à herança de fé recebida de teus antepassados na mediunidade. Abre aspas. Tu, porém, fecha aspas, não consintas que a fonte cristalina de tuas faculdades seja contaminada pela água barrenta da obsessão. Abre aspas. Tu, porém, fecha aspas, não vaciles na vigilância e não te permitas que ideias estranhas sutilmente levem a considerar antiquados os princípios doutrinários. Ainda a sã doutrina da feliz expressão paulina nos leva a considerar a possibilidade da existência de quistos enfermiços na prática mediúnica e, por extensão, no movimento espírita. Então eu vou ler esses três recomendações do Dr. Odilon sem falar das aspas, tá? Tu, porém, médium, fazes jus à herança de fé recebida de teus antepassados na mediunidade. Vamos respeitar quem veio antes, quem suou, quem sofreu, para construir a própria casa espírita, para oferecer o que temos hoje. Tu, porém, não consintas que a fonte cristalina de tuas faculdades seja contaminada pela água barrenta da obsessão. Tu, porém, não vaciles na vigilância e não te permitas que ideias estranhas sutilmente levem a considerar antiquados os princípios doutrinários. E vou ler de novo. Ainda, abre aspas, a sã doutrina, fecha aspas, da feliz expressão paulina, nos leva a considerar a possibilidade da existência de quistos enfermiços na prática mediúnica e, por extensão, no movimento espírita. Que não seja por nós, queridos, que sejamos aqueles que apoiam, que crescem, que ajudam, que amam. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.